bem fininhas, assim, tipo um carpaccio. Todo mundo come. Vamos lá? Galera, já vou colocar, então, aqui nossa tela e vou pedir para que vocês vejam se está aparecendo ou não. Ainda não, né? Nem aqui está aparecendo direito. Foi agora? Chegou? Ainda não. Aí, chegou. Galera, então, ó, essa é a tarefa relativa à primeira aula, tá? A primeira aula de agora. Então, tá lá em praticando e complementares. Eu recomendo fortemente que vocês façam pelo menos aos complementares. Boa, boa? Então, anotem aí. Posso passar para a próxima? Pode. Todo mundo? Então, vamos lá. Galera, então a gente vai para a última aula de Primeira Guerra Mundial. Seria a aula 5, né, a parte 5. E o mais importante é que grande parte do que vocês vão ter comigo aqui, vocês têm aí na famosa Intocável, capítulo 18, páginas 611 e 612. Lembrando, na semana que vem, a gente já vai começar a Revolução Russa, tá? E eu vou me alongar bastante na Revolução Russa, tendo em vista que é uma coisa muito importante de vocês guardarem, também como reflexo da Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, a Revolução Russa. A gente vai partir para o entreguerras, período muito importante, em que a gente vai estudar a crise de 29 e os totalitarismos. E eu vou trabalhar com mais totalitarismos do que a apostila coloca. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que mais tardar até meados de setembro, quase final de setembro, final, né? A gente já vai ter concluído tudo o que é necessário para a Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, que são os últimos assuntos do ano. Então, o ano está acabando, pessoal. A gente tem pouquíssimo assunto para trabalhar, pouquíssima coisa para entender. Tá legal? Então vamos lá, Primeira Guerra Mundial, capítulo 18, última parte, páginas 611, 612. Tchutchukos, a Primeira Guerra Mundial, ela vai se encerrar de fato com os tratados de paz, tá? Eu vou apresentar a vocês os tratados de Versalhes, os tratados territoriais, vou apresentar também a grande conclusão da Primeira Guerra Mundial, que são as consequências, mas eu tenho que mostrar, antes disso tudo, a última fase da Primeira Guerra Mundial, que é a fase chamada Nova Guerra de Movimento. Tchutchukos, é assim, essa nova guerra de movimento, ou movimentos, pode pôr no plural, eu coloco no singular, porque é o tema, é o nome da fase, começa exatamente a partir da saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos da América. Então a data é 1917, tá? E qual que é o contexto? O que vocês têm logo de cara? Tchutchukos, antes da entrada dos Estados Unidos, ou seja, só com a saída da Rússia, a situação da Primeira Guerra Mundial ela ficou bastante interessante. Por quê? A Tríplice Aliança, também chamada de potências centrais, tiveram um momento propício para avançarem, enquanto a Tríplice Entente, os países amiguinhos, né, Inglaterra, França e por aí vai, ficaram na defensiva. E aí eu explico de novo por quê. Tchutchukos, a Rússia saiu e todo aquele problema da fronte oriental ou do fronte oriental parou. Não tinha mais ataques entre a Rússia e a Alemanha. Então a Alemanha, junto com seus coleguinhas, como o Império Austro-Húngaro e o Império Turco, tiveram a possibilidade, de forma muito rápida, de ir para a frente ocidental, para o fronte ocidental. Então foi um fuzuê. Nesse breve avanço, Tchutchukos, a Tríplice Aliança conseguiu reconquistar alguns territórios, como, por exemplo, o território balcânico, aquele território que a Rússia tanto estava tentando defender. Eles conseguiram também fazer pequenos ataques ali na fronteira com a Itália, e a Itália, todo mundo sabe, já estava do lado da Entente, mas não conseguiram fazer mais. Por quê? Porque, como eu disse, Tchutchukos, os norte-americanos entraram, tá? E quando entraram, trazendo lá 500 mil soldados, armamentos de ponta e muito investimento, eles começaram a virar o jogo. O que é engraçado, Tchutchukos, e eu falo que é engraçado mesmo, é que os norte-americanos, de fato, com guerra, com ações militares, só entraram no começo de 18. Muito louco, né?
Então, nesse finalzinho de 17, é justamente o finalzinho desse avanço da Tríplice Aliança. Mas com a entrada deles, com a entrada de tudo isso aí que a gente acabou de escutar, a coisa muda, porque o peso era muito grande em cima da Tríplice Aliança. Por quê? Os norte-americanos, eles tinham transformado as fábricas deles em fábricas bélicas. A Inglaterra já estava há muito tempo fazendo o mesmo. A França, ela recebeu esses armamentos ingleses e norte-americanos e começou a colocar em campo de batalha, empurrando as tropas alemãs de volta para os seus limites. Então a gente vai percebendo que a capacidade de guerra da Tríplice Entente se torna muito maior. E junto aos Estados Unidos, a Inglaterra vai ter um papel tremendo, porque ela é que vai prioritariamente participar desse esforço de guerra francês para expulsar os alemães de volta para o território deles, de volta para a Alemanha. Resultado, já no comecinho de 18, a gente percebe essa mudança de maré, essa mudança de jogo, e no finalzinho, praticamente, ali por volta de setembro, a primeira pancada que a aliança sofre, pessoal, são as chamadas derrotas sistemáticas, tá? Em setembro, as primeiras grandes derrotas acontecem justamente por conta do esforço de guerra, aonde? Já quase no território alemão, os franceses e ingleses já tinham rompido a fronteira entre a França e a Alemanha e já estavam dentro do território alemão, e muitas derrotas ali também no território da Turquia, numa península chamada Galípoli, que um dia já foi o local de derrota da Inglaterra. Galera, era um enfraquecimento tão grande que, com o tempo, todos os países da Tríplice Aliança perceberam que era necessário acabar com o conflito e foram conversar com a Alemanha, dizendo, Alemanha, é melhor que a gente faça uma resolução de paz, é melhor que a gente acabe com o conflito. E adivinha, a Alemanha não aceitava. Tchutchucos, ela não aceitava porque o que estava em jogo para ela não era só a moral, não era só o nome Alemanha, mas era também todas as possessões que ela tinha e poderia ter, principalmente as possessões coloniais. Só que não teve jeito. Em outubro, o primeiro país da Tríplice Aliança a fazer armistício, e o que é o armistício? É um tratado de paz, foi o Império Turco. A Turquia não aguentou. Ela estava tomando tanta porrada ali em Galípoli, que é o território que a gente fala que é proximidade com Balcãs, que ela resolveu fazer um tratado de paz em separado com a Inglaterra. A Alemanha, então, ficou só com o Império Austro-Húngaro e ela mesma. Aí, galera, em novembro, ela toma a segunda voadora. O Império Austro-Húngaro também não aguenta. Estava operando na capacidade máxima. E aí, como sabia que a Alemanha não ia aceitar a rendição, fez sozinho a rendição com a França e com a Inglaterra. O Império Austro-Húngaro negociou um armistício de paz saindo do conflito sem nenhum tipo de problema por enquanto. Resultado, tchutchucos, todo o mês de novembro foi um mês muito pesado para a Alemanha. Ela estava isolada, ela estava trabalhando sozinha na guerra. Alguns historiadores dizem que ela estava longe de ser derrotada, mas infelizmente alguns problemas começaram a acontecer dentro dela, dentro da Alemanha. Primeiro problema, que é uma coisa comum em qualquer país, desabastecimento. Cada desabastecimento é quando você toma a comida da população, as coisas triviais do tipo carne, pão e cereais, e desvia para frente de combate. É natural, todos os países passam por isso, mas a Alemanha estava sentindo mais porque não tinha colônia. Lembra da guerra naval, daquele conflito que estava acontecendo nos mares? Pois bem, era tão pouca coisa que entrava das colônias para o território alemão que os alemães não tinham mais o que comer. O desabastecimento era uma coisa que gerava muita fome, muita miséria. Que é outro problema? A produção bélica alemã, ela não parava. Ela era a talvez mais importante e mais bem feita em comparação à Inglaterra. Só que o operário, ele trabalhava sistematicamente. Ele trabalhava entre 18 e 20 horas sem parar e recebia um salário que era muito ruim. Aí eu pergunto para vocês, imagina um cara que trabalha tanto assim e recebe muito pouco, tendo pouca comida disponível. Ele vai aguentar? Não vai. E para piorar, tchutchucos, a situação econômica da Alemanha começou a quebrar. Porque como havia muito desabastecimento e havia muito pouco salário pago aos trabalhadores, por exemplo, operários, você não tinha dinheiro em circulação.
Então faltava dinheiro, a inflação subia muito, ela ficava oscilando, sempre na casa de hiperinflação, de 130% para cima, e olha lá o que foi acontecendo. A primeira coisa que aconteceu, tendo em vista o que vocês escutaram, que era desabastecimento, falta de salário e inflação, foram revoltas, tá? Muitos começaram a se revoltar e para cair de costas. Até mesmo soldados alemães estavam se revoltando e não queriam mais lutar, estavam cruzando os braços. Outra coisa que aconteceu, Berlim principalmente encarou greves gerais, não eram só greves de operários que estavam recebendo pouco, eram greves de funcionários públicos, eram greves também de professores. Estava todo mundo parando, tchutchucos. Por quê? Porque a inflação estava corroendo o salário, e o salário era muito baixo, havia muita fome, havia muita miséria. E aí, qual foi o resultado? O Kaiser Guilherme, que era o imperador da Alemanha, optou por abdicar. Ele não aguentou e percebeu que se ele continuasse no poder, ele ou seria morto ou seria deposto. Então a tática dele, que é a tática de abdicação, é a tática de sair do trono. E aí ele se exila ali nas proximidades de Viena, capital da Áustria, tá? Então o que acontece? Conforme ele vai saindo e conforme vai tendo revoltas e greves, a Alemanha é obrigada a se render. Ela não tem condições mais de sustentar um conflito, sendo que a política está toda quebrada, a economia não aguenta e a população está de saco cheio. Entenderam? Então, o fim da Primeira Guerra Mundial é novembro de 1918, e o mais notório é quando acontece a rendição da Alemanha. E aí eu insisto mais uma vez, existem historiadores que falam que a Alemanha ela poderia sustentar o conflito por mais alguns meses ou anos, tá? Mas aí fatores circunstanciais fizeram com que ela renunciasse à guerra, que ela se rendesse. E esses fatores têm a ver com a população em si. Tudo bem? Agora é que vem o detalhe. Legal, a guerra acabou. Tudo bem, a Alemanha, que foi talvez a mais importante a gerar esse conflito, se rendeu. Mas o que a gente vai fazer? Tchutchucos, a França estava com a faca nos dentes. Agora que o conflito tinha terminado, a França queria detonar a Alemanha. Ela queria receber indenização, ela queria receber território. A Inglaterra estava temerosa, ela tinha medo de exigir demais, porque esse exigir demais podia se tornar um problema muito sério para a política ou a diplomacia da Europa. Então ela exigiu o básico. Ela exigia aquilo que qualquer país exige ao fim de uma guerra, indenização. Mas os Estados Unidos estavam totalmente na contramão, mas numa contramão benéfica, tá? Os norte-americanos, eles perceberam o seguinte: por que a Primeira Guerra Mundial começou? Bom, ela começou por conta de rivalidades imperialistas, ela começou, por exemplo, por conta de uma Alemanha que estava emputecida em não ser a potência que ela almejava ser, ou por questão de concorrência com a Inglaterra, ou por questão de falta de colônia. E os norte-americanos perceberam, inclusive, que o conflito ele também começou por conta do sistema de alianças. Ou seja, aquele sistema que a gente estudou pré-Primeira Guerra Mundial, que criava pactos militares. Então eles perceberam que o fim da Primeira Guerra Mundial tinha que ser resolvido de uma forma diferenciada. Eles propuseram nessa diferenciação um documento chamado 14 Pontos de Wilson. E por que Wilson? Não é a bola lá do filme Náufrago, tá? Wilson, Woodrow Wilson, é o presidente norte-americano. O cara que percebeu que o conflito teve a ver com o imperialismo, teve a ver com a Alemanha e teve a ver com concorrência. Então, na visão dele, anotem se vocês puderem, tinha que haver uma coisa chamada de paz sem vencedores. Entenderam? Vou repetir. Paz sem vencedores. Não poderia haver vencedor ou perdedor depois da Primeira Guerra Mundial. Então, num documento de 14 pontos, ele apresentou algumas coisas como isso aqui, ó. Redução de armamentos. Ele afirmava que se todos assinassem esse documento de redução de armamentos, você não teria conflitos posteriores, porque os países seriam equivalentes. Os países não fariam a competição bélica, a corrida armamentista. Entenderam? Mas, mesmo com a redução,
O Wilson, nos 14 pontos dele, também falava de um controle de produção de armamento. Não poderia, por exemplo, ser construído um canhão, como eu mostrei para vocês, daquela magnitude, o Berta, lembra? O canhão que atirava um projétil, ou como dizem os menos cultos, projetil a 37 quilômetros. Galera, só que na verdade, ele falava também desse controle de armamentos por conta do uso de uma coisa nefasta durante a Primeira Guerra Mundial, gases tóxicos. Já ouviram falar, né? 2 gases foram largamente utilizados, principalmente pela Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Era o gás mostarda, e ele tinha esse nome, mostarda, porque um dos princípios ativos vinha da mostarda, e ele tinha uma coloração amarelada. E o outro gás, pessoal, é o gás chamado Zyklon. Esse eu acho que vocês já ouviram falar. O gás Zyklon é o gás utilizado nas câmaras de gás da Segunda Guerra Mundial. Bom, mas enfim, tanto o mostarda como o Zyklon eram gases utilizados em trincheira, tá? Os alemães jogavam nas trincheiras inimigas para desintocar os soldados. Só que o problema é o que a gente chama de reflexos, né? As reações adversas dos gases. O mostarda, por exemplo, ele secava as vias aéreas e o soldado morria sufocado ou podia ficar cego. É uma coisa que aconteceu com Hitler, né? Para quem já ouviu falar da história do Hitler, ele lutou como cabo no Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial, e numa das vezes em que ele foi ferido 2 vezes, tá? Ele foi por conta do gás mostarda. Ele ficou cego durante alguns dias. Agora, o Zyklon era pior, pessoal. Se vocês sabem, como comentei agora, que o Zyklon era utilizado na Segunda Guerra Mundial em câmara de gás contra os judeus, vocês já imaginam o poder dele, né? Ele tem um poder, pessoal, de ressecamento das vias aéreas e, ao mesmo tempo, entupimento dos alvéolos pulmonares. Então, a pessoa morria sufocada também. Só que era pior. Os efeitos do gás Zyklon eram bem piores do que o gás mostarda. Então, Wilson, ele imaginava um controle de armamentos dizendo assim: as nações podem produzir armas dentro daquilo que a gente estabelecer, essa é a redução, mas não pode produzir armas de efeito em massa, ou armas que tivessem um poder de destruição. São os gases e aquele canhãozão. Tudo bem? Outro ponto, olha só que interessante. O Wilson, ele falava que era notório que a Primeira Guerra Mundial tinha começado por conta de territórios, né? A Alemanha queria, a Itália queria, eles mesmos, mas não dentro do continente europeu. Então, ele propôs aqui, dentro dos 14 pontos dele, a devolução de alguns territórios, principalmente territórios invadidos, tá? Então, ele falava não só da entrega de territórios, da devolução de territórios em guerras anteriores, como Alsácia, Lorena, mas territórios que tivessem sido invadidos durante o conflito. Exemplo, Balcãs. Exemplo, colônias, entendeu? Então é muito legal, porque o Wilson, ele foi muito interessante nesse ponto, porque ele dizia o seguinte: realmente não pode haver vencedores. Você não pode ter territórios que permaneçam na mão do inimigo. Os territórios têm que ser devolvidos. Tá legal? E dentro disso, olha que coisa interessante. Ele também falava que, além da devolução de territórios, os países não podiam cobrar indenização. É muito doido, né? É uma coisa meio utópica. Ele falava que o conflito, se terminasse com cobrança de indenizações, alguém ia se ferrar. E você já sabe quem é que se ferrou, né? A Alemanha. Então ele já imaginava isso. Era romântico e, ao mesmo tempo, visionário. Tá legal? E para finalizar, porque não tem tempo da gente tratar dos 14 pontos, ele falava de uma coisa muito, mas muito interessante, pessoal, que é a criação da Liga das Nações. Atenção, não é ONU, tá? Organização das Nações Unidas. É uma Liga das Nações. Parece a ONU. Qual que era o lance? Qual que era a jogada? A Liga das Nações, ela serviria como um agrupamento de países pós-Primeira Guerra Mundial, e dentro desse agrupamento de países, tudo teria que ser resolvido de forma diplomática. Tanto é que o nome original da Liga das Nações era Sociedade das Nações, tipo uma Sociedade dos Anéis. Sacaram a referência? Então, todos com um bem comum. O bem comum era justamente a paz. Pessoal, então, nesse último ponto, o que é muito interessante e é muito legal por parte dos 14 pontos de Wilson, é que ele está fechando aquela velha máxima. Não pode haver vencedores. A paz, ela tem que ser bacana para todo mundo. Só que aí é que vem o triste fim do Policarpo Quaresma, né, tio Cos? O que aconteceu?
Adivinha qual foi o primeiro país a ler os 14 pontos de Wilson e parar para analisar? Nossa, não é interessante. É um tratado ridículo. A gente não vai ter vingança. A França. A França detestou. A França, como eu disse a você, estava com a faca nos dentes. Ela queria detonar a Alemanha. E o segundo país que acabou rejeitando também, até porque não falava de indenização, mesmo que fosse muito diplomática a atitude dela ao longo da história, foi a Inglaterra. A Inglaterra não curtiu essa passagem aqui de devolução e não pagamento de indenização. Resultado, é aí que a coisa vai ficar quente agora. Pessoal, já que deu tudo errado, os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, então, resolveram criar um documento chamado Tratado de Versalhes. Só que o legal é que vocês analisem o nome do documento. É tratado de onde? Versalhes. Vocês sabem que Versalhes fica na França. Então, esse documento aqui era um documento pró-França. Era o documento para acabar com a Primeira Guerra Mundial, mas que fosse interessante para a França. A coisa é tão louca, tchutchucos, que os países se reuniram no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos. Na mesma sala em que, em 1870, o Kaiser da Alemanha tinha sido coroado Kaiser da Alemanha, depois da Guerra Franco-Prussiana. Então foi uma coisa muito louca. O documento está sendo assinado no mesmo local em que lá atrás, em que 40 e poucos anos lá atrás, a Alemanha humilhou a França. E o Tratado de Versalhes, pode colocar, é chamado revanchista. Tá legal? Vou repetir. É o Tratado Revanchista. E lá, quem foram os caras que se reuniram? O líder da República de Weimar, que é o líder da Alemanha, não vou colocar o nome, só vou colocar a Alemanha, tá ok? O primeiro-ministro da Inglaterra, que era um cara chamado Lloyd George, só George, vai ficar assim. O presidente da França, também chamado de presidente primeiro-ministro, porque na França, na época, admitia-se a existência de um primeiro-ministro, que era um camarada chamado Clemenceau, e o presidente dos Estados Unidos, que é o Woodrow Wilson, tá? Então, resumindo, os 4 países que participaram foram os países que se envolveram diretamente no conflito. Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra. E de todos esses nomes, os 2 nomes que vocês vão ter que guardar, porque são muito cobrados em provas mais tradicionais, são Woodrow Wilson, ou só Wilson, dos Estados Unidos, e George, o George, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Vamos analisar o tratado. Olha só que belezura que é o tratado. O quanto ele foi responsável pela Segunda Guerra Mundial. Galera, o tratado foi assinado, e como eu disse, era um tratado chamado revanchista, né? Então o tratado, ele colocava nas suas premissas o revanchismo dos vencedores. Ou seja, a vingança que a França quer e o interesse econômico que a Inglaterra também quer. Só que o detalhe não falava nada sobre Estados Unidos. Tchutchucos, outro ponto importante. O Tratado de Versalhes, ele agregou só um ponto dos 14 pontos de Wilson. É a criação da Liga das Nações. Então é interessante, porque o que mais valeu aqui para a criação do documento foi o revanchismo, e não a consciência, não o bom senso. O Woodrow Wilson ficou tão puto quando leu o Tratado de Versalhes e identificou que só um dos 14 pontos estavam presentes, que ele caiu fora. Ele assinou o tratado, mas ele se negou a participar de qualquer outro tipo de relacionamento diplomático com a Europa. E para finalizar, a Alemanha passa a chamar o documento, o Tratado de Versalhes, de Diktat. Em alemão significa imposição, aquilo que é ditado, é dado, tá? E vocês vão entender agora por quê. Molecada, o tratado, ele era um ditado e era revanchista porque dizia que a Alemanha era culpada pela Primeira Guerra Mundial e por isso ela tinha que entregar todas as suas colônias e todas as suas concessões comerciais aos vencedores. Perceberam? Eu vou explicar de novo, vou ler de novo. A Alemanha tinha que entregar todas as suas colônias e todas as suas concessões comerciais. Isso significa que a Alemanha perdeu 1/3 do seu território. Perdeu todas as colônias que tinha ali na África, como o Congo, lembra? O Congo alemão, né, que era Congo francês, e perdeu, por tabela, todo aquele território de zona de influência na China. É para cair tudo, né?
Segundo, se ela não estava brava, agora ficou. Ficou muito puta, né? Ela perdeu tudo, ela perdeu aquilo que era importante economicamente falando. Vamos lá, então. Segundo ponto do Tratado de Versalhes, galera, uma região rica em carvão que fica na fronteira entre a França e a Alemanha, chamada Sarre, é concedida para a exploração francesa por 25 anos. O detalhe fica por conta disso aqui, carvão, tio Cos. Eu estou falando de uma época em que o carvão é muito importante. Ele ainda faz muita presença na Revolução Industrial fase 2. E ao passo em que o carvão, ele também pode possibilitar a exploração de minério de ferro. Porque geralmente onde tem minério de carvão, e o carvão aqui nesse caso é o carvão mineral, como eu estou dizendo, você tem também um minério de ferro. Então o que a Alemanha perdeu? Ela perdeu uma região muito importante, a região que, economicamente falando, era o sustento da indústria de base, era o sustento da principal parte da indústria alemã. Entenderam? Calma, mas eu vou piorar. Se ela estava puta, ficou puta, vai ficar mais puta ainda com isso aqui, ó. O Tratado de Versalhes diz que a Alemanha não pode ter mais forças armadas, ela só pode ter exército. E mesmo exército só pode ter 100 mil homens. Vocês têm ideia do que são 100 mil soldados? 100 mil soldados é a quantidade de soldados da Polícia Militar do nosso estado. Entenderam? Era um país, não podia ter marinha, não podia ter aeronáutica, só podia ter exército com 100 mil homens. Pô, é um tapa na cara, né? É um tapa na cara, porque você perdendo toda a sua capacidade bélica, você perde moral. Você não tem relevância no cenário diplomático, você não é ninguém. Só para vocês entenderem. A Marinha, ela foi toda entregue à Inglaterra. A Inglaterra ficou com submarinos, com encouraçados, com navios de combate, que eu digo assim, são canhoneiras, né? A aeronáutica foi entregue totalmente à França. A França ficou com toda a aeronáutica da Alemanha. E os armamentos que não eram utilizados pelos 100 mil homens foram ou destruídos ou entregues aos países vencedores de forma geral. Então foi uma humilhação. A Alemanha perdeu aquilo que para ela era o mais orgulhoso, era o símbolo de imposição, Forças Armadas. Tá certo? Vamos piorar agora? Tchutchukos, em termos territoriais, a Alemanha tomou uma terceira voadora. A terceira voadora foi a criação de uma coisa chamada corredor polonês. Eu vou mostrar, deixa eu ver, eu acho que tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha o mapa à esquerda de vocês da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Olha para a Alemanha. Estão vendo? É bastante grande, né? Agora olha para a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes. Vamos lá, brincando de onde está o Oli. O que a Alemanha perdeu? Compara antes e depois. Esquerda e direita. O que a Alemanha? Polônia. Perfeito. Foi criada a Polônia, pessoal. E no ato da criação da Polônia, se vocês perceberam bem, foi criada uma coisa chamada corredor polonês. A Alemanha ficou dividida em Alemanha e Prússia, ou seja, a outra parte da Alemanha aqui em cima. É uma coisa bizarra, né? A Alemanha foi dividida de uma forma bizarra, tchutchucos, mas não confundam com pós-Segunda Guerra Mundial. Não tem Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, Alemanha capitalista e Alemanha socialista. Não, você tem Alemanha e Prússia. Eram duas Alemanhas cortadas pela Polônia, pelo corredor polonês. Tudo bem? Galera, e o que é interessante dessa história toda do Tratado de Versalhes é que esse corredor polonês, durante muito tempo, foi usado como propaganda nazista. Eles falavam de Danzig, que é o nome do porto, e falavam que Danzig é um porto que ele tinha que ser alemão. Ele não pode ser polonês. E daí dizem alguns historiadores, vem um pouco do antissemitismo do Hitler, porque a maior parte da população polonesa era judia e utilizava o porto de Danzig para poder comercializar. Tá certo? Agora vamos quebrar tudo. Tchutchukos, é para circular. Tem que haver indenização, né? A Inglaterra queria. Oi, diga. Pode falar. Mas qual que Tá cortando. Tá cortando. Desliga e liga de novo o microfone. Ai, se você quiser mandar no chat, a gente lê e fala pro professor. Coloca no chat a pergunta, alguém fala para ela. Porque agora tô, melhor, fala. Oi, tchutchuca, meu Deus, não se vá.
Não me abandone, por favor. Dos vencedores em fazer a Polônia. Tchutchuca, manda a pergunta no chat para alguém ler. Seu microfone está cortando muito. Manda lá. Eu vou esperar. Se quiser, manda no WhatsApp também. É mais rápido. Manda ou no chat ou no WhatsApp. Estou aqui com o WhatsApp na mão. Aí, professor. Fala. Falou. O que é? Deixa eu ver. Qual era o interesse dos vencedores em criar a Polônia? Interesse de quem? Qual o interesse dos vencedores em criar a Polônia? Tá. O interesse dos vencedores criando a Polônia, daqui a pouco a gente vai estudar, era acabar com os grandes impérios da época, como o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Russo, mas ao mesmo tempo manter um local que era para controlar a Alemanha, um local em que a Alemanha pudesse ser vigiada e controlada. A Polônia fica, não no meio, mas fica bem numa posição estratégica, né? Então era um duplo sentido. Era o sentido de você vigiar e um sentido de acabar com os grandes impérios. O exemplo é esse, o Império Alemão. Beleza? Ela falou obrigada. Imagina, tá obrigado. Galera, então para finalizar, o último ponto, então, para vocês circularem, que é o que cai em provas o tempo todo, é a indenização. Era o que a Inglaterra guardava, e a França também. É a cereja do bolo. A Alemanha, como foi culpada pela Primeira Guerra Mundial, ela também foi obrigada a pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares. E é muito dinheiro. Convertido em valores atuais, é algo em torno de 300 bilhões de dólares. É dinheiro para ninguém botar defeito, né? Esse tipo de indenização foi suspenso lá na década de 30, tá? Mas de 1918 até 1932, mais ou menos, a Alemanha teve que pagar. E o interessante é que a indenização não era pago só para a Inglaterra, era pago para todo mundo, era pago em separado. Tinha uma parte para a Inglaterra, uma parte para a França, uma parte para os Estados Unidos. Era uma maneira de você ter a possibilidade de todos receberem. Os norte-americanos não curtiram, mas também não reclamaram, tá? Então, a gente fala que é a cereja do bolo porque é um pagamento exaustivo. A gente percebe que a Alemanha quebra literalmente. E das ruínas da Alemanha é que nasce a ideologia fascista, nazista. O Hitler se utiliza justamente do Tratado de Versalhes para mais tarde organizar o partido dele, que é o Partido Nacional Socialista, o nazista, e começar a Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Então vamos resumir? Tratado de Versalhes é o tratado da humilhação, é o tratado revanchista, é o tratado do ditado, da imposição. E nisso a gente já começa a perceber que a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial é a Alemanha. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tchutchuco, só que agora a gente vai partir para uma coisa interessante que a apostila traz pouco e é muito importante para que vocês entendam a geopolítica da Europa. Depois que o Tratado de Versalhes foi assinado, e ele foi assinado lá em 1918 para 19, no espaço de tempo entre 19 e 1923, foram assinados também os chamados tratados territoriais. O que é isso aí? Tratados territoriais, como vocês viram um pouco no mapa, eu vou mostrar de novo daqui a pouco, eram tratados para redefinir fronteiras, acabar com os impérios e reorganizar a dinâmica da geopolítica europeia. Não é para decorar nome, é só para vocês entenderem quais são os tratados. Vamos a isso? Eu vou mudar a caneta aqui, a cor da caneta. Galera, o primeiro tratado territorial assinado depois do Tratado de Versalhes é conhecido pelo nome de Saint-Germain. Repare, é um nome bem alemão, né? Não, é um nome francês. Saint-Germain é francês. Galera, e o Tratado de Saint-Germain, em miúdos, era um tratado que fazia o seguinte: acabava com o Império Austro-Húngaro, dividia em Áustria e Hungria, como já foi um dia, e além disso, olha só que coisa interessante, pegava território dos dois países para criar a Iugoslávia, que daqui a pouco eu vou mostrar, Iugoslávia, para criar a Polônia, que vocês já viram, daqui a pouco eu vou mostrar de novo, e para montar também, para criar um outro país, que é um país chamado de Tchecoslováquia, que não existe mais, tá? Assim como a Iugoslávia.
Então, o Tratado de Saint-Germain, se vocês analisarem friamente, era um tratado para acabar com o primeiro grande império. Olha no mapa, olha que doideira que é o Tratado de Saint-Germain. É o tratado que cria a Polônia, cria a Tchecoslováquia, separa a Áustria da Hungria e cria também a Iugoslávia. Perceberam que é um eixo de países novos? Polônia, aqui em cima, Tchecoslováquia, aqui no meio, e na ponta, a Iugoslávia. Tudo isso com pedaços do território da Áustria-Hungria. E, lógico, um pedaço também da Alemanha, mas vocês já sabem. Tudo bem? Vamos lá, então. Outro tratado, não decore, só escutem para entenderem. É chamado Tratado de Nîmes, é o nome francês. Nossa, prof, então os franceses são os carrascos, né? São. O Tratado de Nîmes, pessoal, que é um tratado francês também, é o tratado que diminui a Bulgária. Tá legal? Para quem está tentando se localizar, Bulgária é Balcãs. Então, diminui o tamanho dos Balcãs para dar espaço para a Iugoslávia e a Tchecoslováquia. Certo? Mais um tratado. Tratado de Trianon. Tratado de Trianon. Pela maneira como eu falei, é o quê? É francês. É um tratado que detona mais ainda a Hungria. A Hungria é obrigada, para vocês terem uma ideia, a dar mais territórios para a Tchecoslováquia e para a Iugoslávia. Vou mostrar para vocês agora no sentido de comparação. Olha o tamanho do Império Austro-Húngaro antes da Primeira Guerra Mundial. Estão vendo? Olha agora. Agora, olha para a Hungria. Perceberam que a Hungria praticamente fica espremida ali? Então, esse é o tratado que eu estou discutindo agora. É o Tratado de Trianon. É o tratado que detona a Hungria e faz mais para criar territórios da Iugoslávia e da Tchecoslováquia. Tá certo? Peraí. Oi, diga. Isso tudo era só para enfraquecer, né? Isso, só para enfraquecer. É só para você detonar esses grandes impérios. E repare, foram criados países, mas eram países tampões, né? Eram países que contavam com um monte de etnias, um monte de raças diferentes. Excelente observação. Molecada, e o último tratado, só para a gente colocar, de novo, não é para decorar, é para vocês entenderem, é o tratado que tinha que detonar agora o Império Turco, né? O Império Turco não tinha participado ao lado da Alemanha e da Tríplice Aliança durante o conflito. Então foi assinado o Tratado de Sèvres. E pela forma como eu falei, Sèvres é um tratado também francês. É um tratado que desmembra o Império Turco. Olha lá, atualidades para vocês. O Líbano, onde aconteceu a explosão, foi entregue para a França, junto com a Síria. Então, esse território do Oriente Médio, para vocês terem uma ideia, ele foi entregue uma parte para a França. O caso é o Líbano. Agora, tem sentido, por que o Emmanuel Macron, que é o primeiro-ministro francês, ou o presidente francês, como queiram, eles entendem quase a mesma coisa, foi o primeiro líder, o primeiro chefe de Estado a participar da visita ao Líbano, porque o Líbano um dia foi francês, ou seja, depois de perder esse status de pertencente ao Império Turco. Tá legal? E a Palestina, que é o território hoje de Israel, foi entregue para a Inglaterra. Então, trocando em miúdos, para vocês não terem que guardar nomes, o Oriente Médio foi entregue para a França e para a Inglaterra. O Império Turco, bye bye, já era. Tá certo? Então, molecada, para qualquer prova, além do Tratado de Versalhes, que é o tratado que detona a Alemanha, vocês têm que lembrar que existiram tratados territoriais. Não guardem nome, mas são tratados que criam outros países e acabam com os grandes impérios. Tudo bem? Vamos encerrar a aula? Tem parabéns ainda para a Glória? Pessoal, então, terminando a Primeira Guerra Mundial, as principais consequências que eu coloquei aqui são essas. Vem comigo. Primeira consequência, notório, foi o enfraquecimento político e econômico da Europa. É bem rápido você entender que a Europa se enfraqueceu politicamente falando, porque você teve uma pulverização do poder. A França e a Inglaterra são poderosas? São, mas elas são poderosas dentro de um espaço político muito detonado, muito conturbado. E não menos interessante vocês guardarem que a política passa a sofrer bastante. Por quê? Porque elas não conseguem se estabelecer de forma diplomática e abrem espaço para o surgimento do nazismo e do fascismo. Tá bom? Mas o mais interessante do enfraquecimento europeu é o econômico, pessoal. É só lembrar. A guerra durou muito tempo, foram 4 anos. Ela aconteceu dentro da Europa, né, praticamente, e muita gente morreu.
Então, economicamente falando, você vai ter problema com dívida, com desemprego, com fábricas que precisavam se readequar, porque fabricaram armamento durante muito tempo e agora teriam que voltar a fabricar o que fabricavam antes, tá? Então, notório, a Europa perde o status de grande potência política e econômica. Por conta do quê? Por conta do cenário da guerra. Ok, prof? Então, quem é que passou a ser a maior potência do mundo? Segunda consequência, Estados Unidos. Galera, não só Estados Unidos, mas também Japão. Muito louco, né? Mas não potência aqui no mundo, potência ali no Oriente. Mas em termos mundiais, os Estados Unidos se tornam a maior potência, sem sombra de dúvidas. Só que para cair o cu da bunda. Isolacionista. São potência econômica? Sim, porque vão ganhar muito dinheiro em pagamento de dívidas, não só da Alemanha, mas também da França e da Inglaterra. Vão ser potência militar? Vão sim, porque eles não vão parar de produzir armamento, eles vão manter a produção armamentista, já que os 14 pontos de Wilson não foram aceitos, e política. Só que os caras não se intrometem na Europa, eles fazem tudo isso aqui, dentro do seu território, e mais atuando na América Latina. Bem interessante, né? É uma potência que se isola, ela meio que dá um fuck-off lá para o mundo, para a Europa. Outra consequência, vocês já sabem, a gente fala do fim da Primeira Guerra Mundial como o fim dos grandes impérios. Tchutchucos, na ponta da língua, quais são os 3 grandes impérios que caem depois da Primeira Guerra Mundial? Quem me lembra? Pera, os três quais? Isso, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, vamos colocar assim, e o Império Turco. Ou você pode falar também de Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Império Turco. Todos esses impérios, império isso, império aquilo, não existem mais. Mas, sem sombra de dúvidas, os 2 países que mais sofreram, que deixaram de ser império, foram eles, o Império Austro-Húngaro e, lógico, o Império Russo. Tá bom? Agora, também temos a criação de novos países. Das ruínas desses antigos impérios e por conta dos tratados territoriais, alguém me aponta 2 países que nasceram nesse momento? Obrigatório? A Prússia. Exato. O que mais? P também. Quem que é o país com P importante vocês lembrarem? Polônia. Polônia, exatamente. Assim também como Iugoslávia, Tchecoslováquia. Esses países nasceram dos escombros desses grandes impérios. Fechou? Para terminarmos, pessoal, os ressentimentos e revanchismos, né? A Alemanha e a Itália saíram da Primeira Guerra Mundial, só que cada qual do lado oposto. Olha que doideira. A Alemanha saiu pelo lado da Tríplice Aliança, derrotada, vai ser humilhada pelo Tratado de Versalhes. Ela vai alimentar ódio e revanche. É tanto aí que a gente consegue perceber o sucesso do nazismo. Agora, a Itália, Titiuco, saiu do lado dos vencedores. Mas em algum momento, vou repetir, em algum momento eu falei da Itália que recebeu alguma coisa, ou territorialmente, ou em termos de dinheiro? Não. Então ela teve uma coisa chamada vitória mutilada. Ela venceu, mas não ganhou nada. Então essas 2 nações vão quebrar economicamente, politicamente, e vão ser o cenário do surgimento do nazismo e do fascismo. Boa? E para que eu me despeça de vocês e para que cantemos o glorioso parabéns. Criação da Liga das Nações. Mas pode anotar que a Liga das Nações, Tchutchucos, não teve validade. Ela tanto não teve que por isso estourou a Segunda Guerra Mundial. Ela não teve validade porque os norte-americanos não quiseram participar, e era a maior potência da época, e a Alemanha nem foi convidada, e a Alemanha tinha que estar participando. Boa! Então tá aí, Tchutchucos. Primeira Guerra Mundial terminada. Alguma dúvida? Vamos cantar parabéns? Vamos. Uau! Esse é o momento que eu queria. Atenção, 1, 2, 3 e... E o você. parabéns! Parabéns! Muitos anos! Muitos anos de vida! Viva a Glória! Glória! Tchau, gente. Beijão, beijo, Glória. Boas festas de aniversário, né? Valeu, Tchau. gente. Tchau. Coloca o nome no chat, tchutchucos. Tchau, beijão. Até quarta que vem. Até terça que vem. Até semana que vem, é nóis. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau. professor. Tchau, tchau, Boa gente. semana. Até Para vocês semana que vem. também. Se Beijo. cuidem. Beijão.
Beijo na careca. Opa, gostei. Senti até um arrepio. Tchau, tchau.